Olá, tudo bem? Um bom dia, um bom amanhecer. Hoje no Evangelho nós temos algo muito interessante na nossa realidade. Questionam para Pedro e perguntam: o vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: sim, ele paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os seis da terra cobram imposto e taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda, paga na minha conta por mim e por ti. Muito bem, olha só, é uma realidade importante para nós hoje. Estamos vivendo tempos difíceis, mas vamos lá. Os filhos são isentos de impostos. Jesus hoje é colocado como um suspeito de sonegação, como se Jesus tivesse praticado a chamada evasão fiscal, né? Nós temos isso hoje. Jesus já havia feito um posto dizendo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós já conhecemos. Se é lícito não pagar imposto, o que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Ou seja, a posição de Jesus em relação ao imposto, às taxas cobradas no Império Romano, já estava bem clara. E Jesus já tinha isso muito bem claro. Tanto que Jesus era exemplar nesse aspecto social e na dimensão social, até porque as relações de Jesus eram pessoas ligadas com funções fiscais que nos dão clareza sobre isso. O chamado de Mateus, Levi, o cobrador de impostos, lembrar também a experiência de Jesus com o Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Outras vezes Jesus fez rejeição aos publicanos, que eram pessoas ligadas também a essas taxações do Império Romano. Então Jesus tinha um relacionamento com essas pessoas. E não seria nem um pouquinho bobo se ele não fosse, em primeiro lugar, exemplo para a vida dessas pessoas. Jesus é o primeiro exemplo, O exemplo está em Jesus, de pagar as taxas e falar daquilo que é importante. E a taxa da qual fala aqui no Evangelho é a taxa anual para a manutenção do templo, também o sustento do clero judaico. É como se fosse o nosso dízimo hoje para sustentar o templo, sustentar os afazeres de nossa paróquia. É um imposto religioso que está aqui no contexto do Evangelho. E a moeda que era correspondida a 4 denários. Isso é importante para nós sabermos que Jesus ele não nega diante daquilo que é interessante nós guardarmos diante do tributo com o templo. E agora Jesus sinaliza aqui uma isenção analógica às instituições religiosas. Desde a época de Jesus, as instituições religiosas eram privadas de pagamento em determinados impostos, como no dia de hoje ainda nós temos isso, natural. Roma fazia pesar sobre os povos dominados as taxas, mas isentava os seus cidadãos. Jesus usa isso para falar da liberdade dos filhos de Deus. Isso que é importante. Então Jesus não fala o filho é livre, mas faz referência à sua pessoa. Ele diz os filhos são livres. Jesus usa no plural justamente para demonstrar aqui que nós também somos livres. Nós somos livres. Em Deus, somos filhos de Deus. Aparece aqui esse peixe. Os peixes normalmente engolem objetos pequenos. A referência é o peixe de Pedro, que seria uma espécie de tilápia, capaz de engolir moedas e outros objetos. Tu conhece o peixe de Pedro, é a conhecida tilápia. Mas Jesus pede a Pedro justamente aqui para cumprir aquilo, e depois lemos a carta de São Paulo, do tributo a quem é imposto, a quem temor, a quem honra. Ou seja, Jesus não veio para ser contradidor da lei, mas ele veio para ser exemplar da lei. Ele não veio para contrariar a lei, ele veio a cumprir a lei. Ele mostra que os filhos são livres, e nós não devemos nada, porque Jesus pagou o preço por nosso resgate, a nossa salvação. Portanto, nós somos livres no Senhor. Nós vamos, hoje, nesse contexto do Evangelho, saber que nós temos que cumprir aquilo que é nosso, sim, o nosso dever, os nossos direitos como cidadãos, como homens e mulheres, como cristãos. Nós temos os nossos direitos, os nossos deveres também. Acho que é importante trazer isso à tona. Porém, é saber que, diante da nossa salvação, nós já somos livres. Nós fomos pagos por um preço muito alto, que é o próprio Jesus, a sua morte na cruz. Então, que nós consigamos hoje perguntar. Às vezes a gente fala assim, é tanto imposto, sonegar imposto. A gente está vivendo uma realidade que pagamos muito imposto, sim. A gente está
está entrando numa situação financeira de impostos e taxas que nós pagamos para tudo, né? Parece que nós não somos filhos, né? Nós não somos filhos, nós somos escravos, né? Ou seja, equivale um pouco essa nossa colocação, porque nós somos livres diante de Deus, né? Cumprir os nossos deveres, sim, temos que cumprir. Mas às vezes a gente se frustra diante dos nossos deveres porque os nossos direitos não estão, né, de acordo com aquilo que nós contribuímos. Então não deixe de contribuir com aquilo que é certo, né? Mesmo que nós achemos injustos os valores, né, um imposto cobrado, mas não deixe de ser certo, né? Faça aquilo que é certo, busque aquilo que é certo, viva a dimensão da justiça. Por mais difícil que seja fiel, seja justo, né? Mas tenha uma certeza, diante de Deus, nós não precisamos pagar imposto para a nossa salvação. Nós somos livres diante de Deus. Mas contribua para o bem da história da salvação, contribua para o bem da igreja, da sociedade, da manutenção daquilo que nós temos. A Eucaristia e os sacramentos precisam sempre ser exaltados em nossa fé como cristão. Tenha um bom dia, uma boa segunda-feira, que Deus abençoe você.